Bem-vindos, confidenciais. Esta é uma notícia de última hora para análise e reflexão. Estamos aguardando o juiz, que talvez possa nos abrir a mente para a situação atual que nosso país está vivendo. O juiz Villegas, alguém que vocês veem muito na televisão e conhecem, os amigos de Guadalajara têm a sorte de tê-lo como juiz de instrução. É um dos poucos que mostra a cara, que diz as coisas como são e que nos dá ânimo e força nos momentos de desânimo. Cada semana 20, 30, 40 investigados a mais. Já dobrou o número de investigados em relação ao número de deputados que o PSOE tem. Mas aqui ninguém renuncia. Alguns estão na prisão, muitos condenados. A engrenagem continua funcionando e isso é graças à justiça. Alguns juízes, como o juiz Villegas, que defendem o Estado de Direito acima de quem quer que seja, que acreditam e praticam que a lei é igual para todos. São muito poucos, sempre dizemos isso, não um punhado de juízes, alguns poucos promotores, alguns jornalistas, cada vez menos, e Guarda Civil e Polícia Nacional. Não seus chefes, que a maioria acabou sendo investigada, mas sim aqueles que investigam nas ruas, que muitas vezes arriscam seu emprego pela verdade. São eles que defendem o Estado de Direito na Espanha em tempos difíceis. E não tenham dúvida de que estamos em estado de emergência. Há quem afirme que isso é um golpe de Estado em câmara lenta. Possivelmente é isso mesmo. Mas nós estamos colocando freio neles. Os últimos dias têm sido especialmente dramáticos para eles. Eles estão preocupados, se agitam porque sabem que foram pegos. E é questão de tempo até que tudo seja descoberto. Essa é a parte do Estado de Direito que eles ainda não conseguiram destruir e que é muito bem representada pelo nosso convidado de hoje. O que vai acontecer com a justiça na Espanha com a Lei Bolaños? O rei poderia fazer mais do que faz. Por que o suplicatório permitiria ao Congresso que Sánchez, se fosse indiciado, talvez não seja julgado? Estamos vivendo em uma ditadura? Estamos a caminho da Venezuela ou já somos a própria Venezuela? Apenas 2 euros, 2,03 euros por mês, proteja-se com CyberGhost VPN. Senhor Jesus Villegas, como vai, juiz? Olá, bom dia. É um verdadeiro prazer cumprimentá-lo. O prazer é meu. Estamos em uma situação limite ou eu exagerei? Bem, nunca tínhamos vivido na Espanha uma situação tão grave. Mas veja, é que a luta contra a delinquência e contra a criminalidade é assim. Sempre houve mafiosos, sempre houve narcotraficantes, sempre houve máfias, crime organizado. O que acontece é que quando esses criminosos estão no âmbito do poder, quando estão nas altas instituições do Estado, eles são perseguidos como quaisquer outros. Fazem mais barulho, mas criminosos sempre existiram. Policiais e guardas civis, sempre estivemos lá contra eles, e não importa se estão no topo ou na base. O que muda tudo agora é que essas pessoas têm todos os poderes do Estado a seu favor. Estamos vendo a advocacia do Estado, parte do Ministério Público, forças de segurança, meios de comunicação e dinheiro público à vontade. Isso é diferente de outro grupo organizado, não é? Bem, em alguns países, o crime é cometido com as rédeas do Estado, e estamos falando de narcoestados, de estados falidos. Felizmente, a Espanha está muito, muito, muito longe disso, mas realmente pode acontecer que a delinquência e o crime parasitem o Estado e então nos vejamos como marionetes nas mãos dos criminosos. Pois bem, vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. Isto é simplesmente uma manobra de determinados criminosos e delinquentes. O Estado espanhol continua sendo saudável. Os juízes estamos lá, a polícia está lá e, acima de tudo, uma cidadania que não engole isso. Não. Ou seja, não vamos fazer tempestade em copo d'água. Isso é gravíssimo, mas justamente porque estamos reagindo, justamente porque contamos com instituições eficazes, é que estamos sabendo disso. Veja, o realmente grave seria se não soubéssemos disso, se pensássemos que está tudo bem e, no entanto, como uma maçã podre, tivesse um verme dentro e estivéssemos engolindo sem perceber. Mas entende que temos o medo de acabar como a Venezuela e o caminho é o mesmo.
Bem, aqueles que querem acabar com o Estado de Direito sempre seguem um padrão, seguem um roteiro, numa campanha sistemática que de fato começa com os juízes. O que se faz? Eles são marcados e apontados como fazem os mafiosos, identificados e submetidos a uma campanha de descrédito público, procuram seus podres. E depois, quando a opinião pública já está preparada, então são feitas reformas legislativas para acabar com a independência judicial. Bem, judicial é simplesmente um manual do corrupto, do delinquente, do criminoso, bom, e de certo modo também um manual do golpe de Estado, porque é um golpe de Estado diferente, né? Não significa colocar os tanques nas ruas e tomar os pontos neurálgicos do país, mas simplesmente ir se infiltrando como um câncer, como uma metástase que vai ocupando as diferentes instituições. O senhor acha que estamos nessa situação, que estamos sofrendo um golpe de Estado em câmera lenta? Bom, o que eu acho é que há quem gostaria que fosse assim, e de fato há quem esteja determinado a fazer com que as coisas aconteçam dessa forma. Mas veja, de verdade, eu lhe digo com toda sinceridade, a Espanha não é a Venezuela, a Espanha não é o México. E veja que os fatos comprovam o que estou dizendo, como estamos reagindo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está ocorrendo? Justamente é doloroso porque a doença está sendo tratada. Veja, quando se tem uma ferida infectada, é preciso usar o bisturi e às vezes nem tem anestesia. Dói, mas é a dor necessária para a cura. Sinceramente, quero ver isso de outra perspectiva. Me emociona que um procurador-geral do Estado, uma pessoa tão importante, tenha sido condenado, porque isso mostra que todos somos iguais perante a lei. Me emociona ver que está vindo à tona, que está sendo investigado um senhor como Zapatero, que, bom, não sabemos se é inocente ou culpado, mas quero dizer que ele era como uma espécie de vaca sagrada, de totem, de papa, de certos setores ideológicos, e agora está sendo investigado. Aqui não há barreiras altas o suficiente para que a justiça, os policiais e o Estado de Direito as superem. Sim, mas eles contaminaram tudo. Você compara isso com uma doença, o contágio está muito espalhado por quase todos os órgãos do corpo. Tem certeza de que isso não vai acabar matando o doente? Bem, veja só, dizem que os médicos ganham batalhas, mas perdem a guerra porque no final o paciente sempre morre. Mas veja, eu lhe asseguro uma coisa, a democracia, o Estado de Direito, a justiça na Espanha, nós não vamos morrer, nós vamos resistir. O que é verdade, e você mesmo mencionou no início da sua intervenção, é que, claro, isso é uma tempestade, é uma situação tremenda, mas o que vai acontecer, veremos. Preocupa que possam aprovar reformas legais que perpetuem isso no futuro. Os sem-vergonha que estão agora mesmo sob o ponto de vista da justiça acabarão sendo julgados e, se forem culpados, punidos com toda a contundência que a lei permite. Mas o que acontece se mudarem as leis? Isso é o que realmente me preocupa e, em particular, que possam entregar a investigação aos promotores. Vai acontecer? Eles vão fazer isso? Olha, essa questão de entregar a investigação aos promotores me preocupa muito porque, infelizmente, isso não é algo que vem de agora. E isso, bem, na Espanha surgiu no final do franquismo, quando Franco estava no leito de morte e o regime via que estava perdendo o poder. Havia juízes independentes e, claro, o que seria melhor do que investigar promotores com independência ou ligação com o governo. E a partir daí, é uma ideia que foi ressuscitada pela esquerda, mas que na verdade é uma ideia de origem reacionária. Na Espanha copiamos isso do exterior, mas na Europa a primeira experiência foi introduzida pela Alemanha nazista. E nos Estados Unidos é um instrumento da direita mais reacionária. Mas quando se trata de salvar a própria pele, tanto faz se a mercadoria é vermelha ou azul ou de onde ela vem. Bem, como dizia o imperador Vespasiano, que você citou no início sobre a época romana, o dinheiro não tem cheiro. E isso foi por causa de uns impostos que colocaram sobre as latrinas, pois os excrementos podem cheirar muito mal, mas o dinheirinho que tiramos, isso evidentemente tanto faz de onde venha. Então, o que eu quero dizer é que se o crime não for investigado por uma autoridade independente e essa autoridade for substituída por uma autoridade autônoma que tenha mais ou menos contatos com a política, então no futuro o que vai haver é impunidade. Então, sim, podemos parecer tranquilos achando que está tudo bem porque a mídia e os jornais não falam de corrupção, mas nossa segurança estará em risco. E se me permite, eu faço uma ligação com a situação atual. Veja, o que me preocupa é outra coisa diferente do que normalmente se diz.
Alguns dizem que se uma autoridade ligada à política ou governo investiga, pode ignorar irregularidades para proteger amigos de tribunais. Isso lhe soa familiar, Sr. Albert? Mas isso não é o que mais me preocupa. O que me preocupa é o contrário, que se use a polícia, as instituições públicas para perseguir inocentes, para fabricar conspirações, para colocar na cadeia pessoas que sejam inimigas do poder. E você vai dizer que isso é delírio, que essas coisas só acontecem em filmes. Bom, veja só a trama da encanadora. Independentemente de ser provada ou não, isso é outra história. Ou seja, é exatamente sobre isso, sobre fabricar histórias falsas para neutralizar policiais, juízes e promotores. Esse é o problema, que teria uma investigação criminal que tivesse conexões com a política, uma investigação criminal que estivesse sob o comando de uma autoridade que não fosse independente. O senhor sabe, Sr. Albert, como é grave estarem investigando o senhor. Ao senhor e a mim, em um procedimento que não esteja sob controle dos juízes, podem abrir um processo e dizer qualquer coisa. Vamos, isso é algo que já aconteceu, acontece em outros países, acontece naqueles lugares onde a investigação criminal não é judicializada, que em um processo coloquem que somos um bêbado, que somos um mulherengo, que somos viciados em drogas. Isso pode ser fabricado porque a partir do momento em que não há controle da autoridade judicial, qualquer coisa é possível. Bom, eu sofri isso. Na Catalunha, durante o processo, os moços da esquadra fizeram relatórios sem ordem judicial. E em um deles aparece minha imagem, minha fotografia, minha filiação política, meus interesses ou preocupações políticas. Eu denunciei. Me disseram que eu não tinha razão em nenhuma instância e acabei perdendo no Tribunal de Direitos Humanos de Estrasburgo. Embora essa seja outra história, mas que investiguem um jornalista, por exemplo, sem ordem judicial, isso acontece o tempo todo em nosso país. Eu sei que o senhor quer me dar uma visão positiva do futuro e concordo com o senhor que os acontecimentos do dia a dia nos dão força e ânimo. Mas veja, a sociedade civil, o senhor e eu fazemos parte dela. Temos a sensação de que se o senhor e eu fôssemos do PSOE e fôssemos criminosos, sempre teríamos Cândido Conde Pumpido para nos livrar do crime. Agora, se não somos do partido, não. Como tiramos essa sensação de impunidade que comprovamos ser verdadeira da cabeça dos espanhóis? Bom, que assunto você acabou de levantar? Isso sim é realmente grave. De qualquer forma, bom, tudo é grave, mas quero dizer que isso já beira o escândalo. De qualquer forma, vou fazer um pequeno esclarecimento sobre o que você disse antes das investigações das quais você foi vítima. Olha, isso que você acabou de contar é ilegal na Espanha. O problema é que, com as reformas legais que querem implementar, isso seria legal. Aí está a diferença. E depois veja, no Tribunal Constitucional. Antes de mais nada, o senhor vai me permitir um ponto, um orgulho e uma reivindicação de autoafirmação profissional. O Tribunal Constitucional não é composto por juízes. Atenção, eu não estou no mesmo grupo que eles. Os juízes espanhóis não pertencemos à mesma turma que eles. São magistrados, porque de fato essa é a denominação que tem. Mas um magistrado, bem, é uma palavra que se usa para qualquer cargo público. Um prefeito é um magistrado. O juiz, o rei, é um magistrado. Inclusive nós juízes somos magistrados, mas é um uso do termo arcaico, por assim dizer. Esses são os senhores que estão ali, que têm rito judicial, é verdade, estão em um tribunal, fazem tudo, proferem sentenças, tudo o que você quiser, mas não são juízes, não, mas não pertencem ao poder judiciário. Foram escolhidos pelos políticos, pelas câmaras parlamentares e, infelizmente, estão colocando a instituição no fundo do poço, estão fazendo com que os cidadãos espanhóis percam a confiança na justiça constitucional. E por quê? Ou seja, não se trata de insultar ou criticar, esse não é o nosso estilo, pelo menos não deve ser o estilo dos juízes, nem das pessoas que raciocinam e que vão além da demagogia. Olha, eu explico para você porque o Tribunal Constitucional deveria estar para ver se as leis são constitucionais ou não, para estudar se o ordenamento jurídico está de acordo com os princípios constitucionais. Mas quando o Tribunal Constitucional começa a entrar para avaliar as provas, como aconteceu no caso do Zeri, então simplesmente estão tirando o lugar do Supremo Tribunal, dos tribunais ordinários.
Isso é extremamente grave, porque o que está acontecendo é que o Tribunal Constitucional está se colocando como se fosse o Supremo da Espanha, o super Supremo, um Supremo que... O que existe acima do Supremo? E, claro, isso está destruindo a confiança da opinião pública na justiça, pensando que esses senhores são juízes ou que nós pertencemos a esses órgãos, quando os juízes de verdade não temos nada a ver com eles. E isso está dando asas, está dando expectativas aos corruptos, aos criminosos. Por isso eu dizia que isso é simplesmente uma falha, uma fissura na arquitetura do Estado, que realmente acredito que pode afundá-lo, porque as outras coisas ainda não estão aí. Quem sabe no futuro o que vai acontecer, mas isso nós temos aqui. E, Sr. Albert, que solução poderíamos ter para isso? Quero dizer, porque eu não quero cair nesse vitimismo daqueles que ficam tomando café o tempo todo, reclamando que isso é um desastre, que vamos acabar como a Venezuela. É isso que nossos inimigos querem que a gente faça. Nós temos que ser positivos e contra-atacar, entre aspas, com a lei e com a justiça. Pois veja, vou lhe contar. Há catedráticos muito respeitados no meio acadêmico, estudiosos, juristas de muito prestígio. O que eles estão propondo é que o Tribunal Constitucional fique apenas para resolver questões, recursos de inconstitucionalidade, para ver se as normas estão ou não de acordo com a Constituição. Mas que, quando for necessário resolver recursos de amparo, disputas, assuntos nos quais estejam envolvidos você e eu, pessoas com direitos e liberdades em jogo, litigantes com nomes e sobrenomes concretos, isso passe para o Tribunal Supremo. Que o Tribunal Constitucional fique restrito à análise da constitucionalidade das normas e que, quando for necessário realizar um julgamento no qual os direitos e liberdades dos cidadãos estejam em jogo, sejam juízes de verdade que julguem. Tomara que vejamos isso. E mais algumas questões, como foi permitido que, se o Tribunal Supremo decidir investigar o Primeiro-Ministro, o Congresso dos Deputados tenha que conceder, deve-se reconhecer essa virtude ao juiz e permitir que ele o faça com um suplicatório. E se a maioria do Congresso disser não, o caso pelo qual se investiga um suposto criminoso, neste caso, o Primeiro-Ministro, é arquivado. Como pode ser que o Poder Judiciário se ajoelhe diante do político? Bom, impressionante, impressionante. Essa é a figura do suplicatório. E é que, como está redigida agora, vem de uma lei do ano de 1912 e era outra época, já choveu, já passou muito tempo desde então. Olha, ter que pedir suplicatório às câmaras para investigar o primeiro-ministro, isso a princípio não é ruim, porque é uma forma que o poder legislativo tem de se defender de queixas ou denúncias infundadas. Eu explico para nossos ouvintes de uma maneira simples por que isso acontece. Suponha que você tenha um partido político, você é o primeiro-ministro, e te apoia um grupo parlamentar e você tem poucos votos, poucos assentos no Congresso ou no Senado que te apoiam, 2, 3, então você está ali no limite. Seus adversários políticos podem recorrer à justiça, denunciar seus deputados, que podem ser processados, perder o cargo e assim você perde a maioria. Para isso existe o pedido de autorização, e isso é bem pensado para que as maiorias parlamentares não possam ser alteradas indevidamente recorrendo aos tribunais com fins ilegítimos. Certo? Isso está certo. O que é uma verdadeira barbaridade, o que é monstruoso, é que uma vez feito o pedido de autorização, se ele for negado, então a pessoa sai impune. Olha, certo, se eu fosse presidente do governo, eu estaria ligando para meus amigos para que fizessem um pedido de autorização, para que apresentassem uma denúncia, para que os juízes formulassem esse pedido de autorização. Isso é o que não faz o menor sentido. E isso é o que deveria ser reformado. De qualquer forma, vou-te contar uma coisa. Olha, o que aconteceria se amanhã fosse pedido o pedido de autorização do presidente do governo e as câmaras parlamentares, usando sua maioria política, o negassem? Sai impune? Em teoria, sim. Mas vou te contar, isso seria tão grave que constituiria de verdade, do meu ponto de vista, um golpe de Estado constitucional absolutamente inadmissível. Inadmissível e inaceitável. Mas disso caberia recurso. Há a doutrina que diz isso. Inclusive, a jurisprudência do Tribunal Constitucional poder-se-ia recorrer à jurisdição ou ao Tribunal Constitucional para alegar que essa negação foi mero instrumento político para proteger seus próprios criminosos. O problema é que, como você disse, a corda está bem apertada ao redor do pescoço da justiça. Porque, claro, se a última instância está nas mãos do Sr. Conde Pumpido, o círculo está fechado. Isso sim é realmente preocupante. Mas sabe o que eu digo? Não acho que ele tenha coragem. Esse não acho que eles tenham coragem não me tranquiliza muito.
No final dá a impressão de que eles conseguiram, que estamos ganhando batalhas, mas que a guerra continua sendo vencida por eles e já faz 8 anos. Aí a mais alta instituição do país em tudo que falamos é o rei. E tudo bem, sim, ele não pode fazer política, mas deve defender a Constituição, o Estado de Direito, a separação de poderes, e boa parte disso estava sendo ignorada. O rei deveria fazer mais do que está fazendo? Ou melhor dizendo, ele deveria fazer alguma coisa? Bem, estamos tratando de um assunto completamente diferente, que é o da monarquia. Dizem que a monarquia está sendo uma instituição incômoda para os governantes atuais e que a sintonia que existia em outras épocas, por exemplo, com Felipe González, já não existe. Eu não sei. Isso teria que ser analisado pelos analistas políticos, pelos que estudam isso. No entanto, veja, como jurista, eu lhe digo uma coisa: o rei não pode se envolver na política do dia a dia porque não é sua função. No entanto, o rei intervém em determinados momentos concretos quando o Estado está prestes a afundar. Dom Juan Carlos fez isso durante o golpe de Estado, mas Dom Felipe também fez isso quando houve a insurreição catalã. E evidentemente ele agiu e todos os cidadãos nos vimos reunidos em torno de sua pessoa. Alguém pode perguntar, para que serve a monarquia? Eu respondo, para que serve a monarquia? A monarquia é o último baluarte do Estado de Direito e do sistema que temos agora, do nosso sistema democrático. Se amanhã alguém quisesse, como na Venezuela, ou como aconteceu na Espanha durante a Segunda República, sair às ruas e tomar as instituições à força, o que eu digo? Pois não estou falando de algo bélico, né? Uma guerra, né? Um confronto civil, mas simplesmente que chega um determinado momento, milhões de espanhóis se mobilizam, saem às ruas, começam a recitar versos, fazem uma festa de rosas e querem mudar o regime. Isso nós já vimos. Foi isso que tentaram fazer na Catalunha. Exatamente, essa é a ideia do Plano Ibarreche. Eu não sei se o senhor se lembra disso no País Basco. Veja, isso na Espanha é absolutamente impossível de acontecer, porque o rei sempre estaria contra e sempre poderia fazer um apelo aos cidadãos. Então, juízes, policiais, exércitos, jornalistas sairiam para defender o nosso regime. Quem quer acabar com o regime também quer o fim da monarquia. Essa é a chave. E é para isso que serve a monarquia. Eu me vejo de forma positiva e gosto disso. Porque estamos um pouco desanimados com os acontecimentos do dia a dia, com esse rumo de um governo que não vence nas urnas e pretende fazê-lo com o voto de estrangeiros. Aliás, a lei dos netos, que claramente parece ilegal, será barrada? Sim, bom, o problema da lei dos netos, que vem desde 2022, que não é algo novo, é que pretendem transformá-la em uma porta de entrada justamente por meio de disposições administrativas, certo? Vamos ver. Uma coisa é a lei e outra coisa é o político da vez, a autoridade administrativa da vez, o poder executivo, violá-la, deformá-la, fazer com ela o que quiser. O problema da lei dos netos é que, sem analisar caso a caso, seja uma regra geral para todos. Abram as portas e, de repente, alterem a composição do nosso censo eleitoral. E que até mesmo a própria estrutura do povo espanhol seja alterada. Porque, de repente, encontramos vários compatriotas, entre aspas, que nada têm a ver conosco. E acontece que a Espanha esteja deslocalizada e acontece que os espanhóis estejam além das nossas fronteiras. Mas vou lhe dizer, isso é uma perversão da lei. O que a lei diz originalmente é que se examine caso a caso e naqueles casos em que tenha havido uma privação ilegítima da nacionalidade, os descendentes possam conservá-la. Olha, eu lhe digo com absoluta sinceridade, isso em si mesmo eu não vejo como algo ruim. O que eu vejo como ruim é a perversão que pode ser feita do texto normativo. Senhor Jesus Villegas, vamos sair dessa. Fico com essa mensagem, certo? Mas vou lhe dizer, agradeço muito pela entrevista e, por favor, não desanimemos, não nos humilhemos, somos muito mais fortes do que eles. Isso não é um problema de ideologias de direita ou de esquerda, isso é um problema de cidadãos decentes contra criminosos. Somos mais fortes. Por favor, vamos transmitir esperança. Muito obrigado. Obrigado, juiz. Forte abraço. Tchau, tchau. Castillon Confidencial.